Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma feliz segunda-feira para todos, uma semana abençoada, que Deus possa lhe prosperar e lhe abençoar essa semana. Que seja uma semana de testemunho, uma semana de salvação, uma semana de bênção, de prosperidade, uma semana de milagre, uma semana a qual o Senhor possa te surpreender abrindo as portas e as comportas do céu e derramando sobre cada um de vós a bênção que Ele tem para nós, porque Deus tem bênção para nós todos os dias. E nesta segunda-feira eu quero compartilhar com vocês em Atos capítulo 12 e o versículo de número 5. O texto diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero dizer para você que Pedro, ele não foi preso por roubar, por matar, por cometer algum crime. Pedro foi preso por pregar o evangelho. Pedro foi preso para ser morto. Pedro foi preso para ser decapitado. Tiago já tinha sido decapitado. Herodes agora pretende matar Pedro no outro dia, porque quando Herodes manda matar Tiago a espada, o povo se alegra, né? Então Herodes, ele era daquelas pessoas que gostava de agradar pessoas. E nós não fomos chamados para agradar pessoas, porque não todos, mas existem muitos seres humanos que parece que têm o prazer de ver o outro se dando mal na vida. Mas nós cristãos, nós temos que ter o prazer de ver as pessoas sendo abençoadas e pedir misericórdia quando elas estiverem na prova. Mas eu não quero tratar deste assunto. O assunto que eu quero tratar é que Pedro, ele não tinha culpa de nada. Ele estava preso, mas sem cometer crime. Estava preso por servir a Deus, por ser servo de Jesus Cristo, pregar o nome de Cristo, irmãos. Isso já era algo para nós ressaltarmos aqui neste momento com Cristo de hoje, para você guardar dentro do teu coração. Pedro servia ao Senhor. Pedro não servia a homens. Pedro servia a Deus. Além de Pedro ser servo de Deus, a igreja estava orando enquanto ele estava preso. A igreja, ela fazia contínua oração, ela não parava de orar. Ela está ali na madrugada orando, buscando ao Senhor pela vida do apóstolo. A palavra do Senhor diz que enquanto a igreja orava, Deus envia um anjo naquela prisão para tirar Pedro de lá. E olha que ele estava sendo bem guardado por 4 quaternos de soldado. Era praticamente ali quase 12 homens, 4 quaternos, irmão. Eram muitos soldados para guardar um homem só. A Bíblia diz bem claro que Pedro, diante desses soldados, ele estava dormindo. Ele estava cochilando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Diante daquela situação que Pedro ele estava enfrentando, que não era uma situação fácil, que era uma ameaça de morte, né? Na verdade, na consciência de Pedro, ele estava sabendo que no outro dia o negócio ia ficar feio para ele. Pedro não sabia que a igreja estava orando por ele, mas mesmo assim ele estava descansando. Porque cristão que é cristão, ele não depende somente da oração dos outros, ele sabe que tem vida com Deus. E cristão que é cristão, ele sabe que no meio de uma situação como essa, ele pode descansar. Sabe por que Pedro descansou? Primeiro, porque ele confiava em Deus. Segundo, ele tinha certeza da sua salvação.
E terceiro, ele sabia que poderia descansar, porque ele estava servindo a Deus. Ele não foi preso por estar na balada, na rua, na festa, na farra, fazendo coisa errada. Ele foi preso por servir ao Senhor. Então Pedro, ele nos ensina que se nós tivermos com a nossa consciência limpa, numa situação como essa, podemos descansar. Então Pedro estava dormindo e ele estava preso por 2 soldados ali, preso aos soldados mesmo. O anjo chega, tira Pedro de lá, a ponto de Pedro achar que estava tendo uma visão, que estava tendo um sonho. E não era um sonho, era real. Porque quando, aleluia, existe alguém buscando, intercedendo, orando, não é o natural que vai acontecer, é o sobrenatural. Quando alguém está fazendo o natural, que é a oração, através da oração sobrenatural acontece. Então, enquanto a igreja orava, Pedro, ele estava sendo, aleluia, socorrido lá. A igreja estava orando por Pedro, quem sabe está dizendo, Senhor, não deixa o apóstolo Pedro morrer, não deixa, Senhor, o nosso irmão partir, né? Usa ele mais, dá mais vida a ele. Senhor, não deixa que nenhum mal toque na vida dele, vai lá, tira ele daquele lugar. Enquanto a igreja orava, Deus envia um anjo, tira Pedro de lá. Quando o anjo tira Pedro para fora da cadeia, a palavra do Senhor diz que o anjo se ausenta dele, porque a parte do Senhor já tinha sido feita. Enquanto Pedro estava sendo liberto, a igreja ainda continuava orando. A igreja estava orando. A igreja não sabia que Pedro já tinha sido liberto lá da cadeia. A igreja não sabia que o anjo foi lá tirar Pedro de lá, mas a igreja continuou orando. E quando Pedro bate na porta da casa dos irmãos, a Rode sai. E a Rode diz, olha, é a voz de Pedro, e eles não acreditam. Presta atenção. Tem gente que ora, mas não ora crendo. Tem gente que ora, mas ora duvidando. Aí depois que eles abriram a porta, que Pedro entrou, que Pedro contou toda a história, aí foi onde o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer para você, e eu já vou profetizar na sua vida, enquanto você ora, Deus, ele está trabalhando naquilo a qual você está pedindo. E o milagre, eu profetizo na sua vida que o milagre vai ser sobrenatural. A doença a qual para a medicina não tem cura, Deus vai curar. O casamento que aos olhos humanos não tem como mais ser restaurado, o Senhor irá restaurar. Quem sabe na visão humana o filho, a filha, alguém não sai mais, na sua visão não sai mais das drogas, o Senhor vai libertar. Eu profetizo que vai haver um rebuliço sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Você está orando, você está buscando. Tem mais pessoas orando por você. Há uma corrente de oração. E Deus está trabalhando. Há anjos descendo com a ordem do Senhor, através das orações, para te guardar, para te livrar, para te proteger. Você não vê. Quem sabe você está igual o Pedro, né? Você vê aí, né, as coisas acontecendo na sua vida, você fala, mas, né, será que isso é verdade? Mas como que pode, né? E Pedro estava falando, mas será que isso é um sonho? Será que eu estou tendo uma visão? E era real, irmão, a visão ali. O milagre era real. Irmão, não vai ter providência. Não vai ser ilusão, porque Deus não ilude ninguém. O milagre na nossa vida vai ser real, mas continue orando. A eficácia da oração, a importância da oração na vida de um cristão. Não, olha, você sabe o que eu aprendo mais aqui? Eles tinham uma ligação de irmãos em Cristo. Não era nem uma ligação de família, era uma ligação de irmãos em Cristo.
E olha o que Deus não faz quando um ora pelo outro. Então eu quero dizer para você, não desista de orar pelos seus filhos, por neto, não desista de orar pela mãe, pelo pai que ainda estão com vida. Se estiver vivo, se estiver morto, já não precisa mais orar. Não desista de orar por aquele parente seu teimoso. Não desista de orar, irmão, por pessoas que aos olhos humanos não tem jeito, para Deus tem jeito sim. Não pare de orar por sua família, não pare de interceder pelos seus, ou amigos, ou colegas, não deixe de interceder. A importância da oração é essa. Quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o sobrenatural acontece. O Senhor libertou Pedro daquela prisão. Os irmãos estavam orando e o Senhor estava trabalhando. Os irmãos estavam buscando a Deus. O Senhor estava agindo, ouvindo a oração deles. Não só ouviu, mas o Senhor fez um milagre, a qual era necessário, a qual eles estavam pedindo. Então, eu quero dizer para você, seja específico na sua oração. A Bíblia diz que os irmãos faziam contínua oração por ele a Deus. Seja específico. Fala, Senhor, é esse e assim assado, eu te peço em nome de Jesus. E Deus vai operar. Porque tem gente que vai dobrar o joelho, ora de qualquer jeito, pede, se o senhor fazer tá bom, se o senhor não fazer, não, irmão. Seja específico assim, eu preciso. E Deus vai agir conforme você precisa e conforme você está crente na sua oração. Nunca duvide daquilo que você pede para Deus. Que uma vez que você pediu, de coração está anotado no céu. E uma vez que isso acontece, a resposta vem e o milagre acontece. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. A igreja não parou de orar. Mesmo depois que o milagre aconteceu, eles não sabiam que tinham recebido o milagre, mas o milagre já tinha acontecido. Eles ainda continuavam a oração. Aqui há algum raciocínio para nós aqui nessa frase que eu disse para você. Tem gente que quando recebe o milagre para de orar. Quando vê o milagre na mão já cessa de orar. Eles não tinham visto o milagre, continuou orando. O milagre aconteceu, ele estava continuando em oração. Ele só parou quando o milagre bateu lá na porta. Mas com certeza, a vida deles, que eles tinham diante de Deus, era uma vida de oração. Os cristãos de antigamente oravam muito mais do que os de hoje. Isso não tem sombra de dúvida. Pedro orava mais, Paulo orava mais do que nós, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu e assim como os demais discípulos. Todos eles oravam muito mais do que nós, meus irmãos. E olha o que acontecia na vida deles, porque eles oravam e não duvidavam. Por quê? Porque o Senhor operava. Então, não desista de orar pela sua família. E depois que você receber, continue orando. Porque tem mais pessoas para se converter, tem mais milagres para acontecer. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é fiel. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que esta semana seja uma semana de bênção, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Entra com providência naquilo a qual nós precisamos e necessitamos, ó Pai. Entra com providência naquilo a qual essa pessoa mais precisa com urgência. Naquilo a qual ela mais pede ao Senhor. Assim como na minha vida, seja na vida dela, papai. O Senhor possa agir de uma maneira sobrenatural. Papai, que possa haver testemunho para a glória e louvor do teu nome. Eu apresento todos os pedidos de oração. Eu apresento todas aquelas pessoas que colocam nomes nos comentários, ó Senhor, para nós orarmos. Assim como a igreja orava por Pedro e o Senhor operava, eu oro pela vida desta pessoa e que o Senhor possa operar, papai, em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós oramos, o Senhor possa operar nesses nomes que são colocadas todas as intenções de oração, porque o Senhor sabe o que precisa ser feito, assim como o Senhor sabia o que precisava ser feito sobre a vida de Pedro. E que de repente esse irmão, essa irmã entrar numa situação difícil, Pai, saiba que o Senhor possa, na verdade, fazer ela descansar, que ela possa saber e entender que ela pode descansar com segurança, porque o Senhor está no controle. Pai, eu sei que quando estamos corretos, o Senhor é nosso juiz.
Então julga as nossas causas, hoje e sempre, em nome de Jesus, e abençoa a nossa vida. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, deixa like nesse vídeo, compartilha com quantas pessoas você puder. Você não precisa somente pedir oração, mas por favor, não pare de orar. Amém? Se você chegou até aqui é porque Deus tem uma grande obra na sua vida, então compartilha, me ajuda a divulgar a palavra. Tem alguém precisando ouvir. Tem alguém que está orando bastante por alguém e acha que Deus não vai responder, então manda este vídeo para ela. Compartilha com ela lá em nome de Jesus e que Deus abençoe.